É isso aí, gente. Prévia de inflação que acaba de ser divulgada em janeiro fica em 0,20%, com alta em saúde e cuidados pessoais. Deixa eu até ampliar aqui para poder a gente conseguir acompanhar a divulgação do IBGE nesse momento. Prévia de inflação de janeiro que fica em 0,20%, alta em saúde e cuidados pessoais. É importante lembrar aqui que, que a gente tinha na expectativa para a divulgação, né, do IBGE, já nesse momento do IPCA 15, que é considerado como uma prévia da inflação, acaba de sair 0,20% de alta, portanto, a gente tem subindo em janeiro 0,20% em relação à alta de 0,25% em dezembro. A gente tem uma desaceleração, então, na comparação mensal, né, comparado com a prévia de inflação de dezembro, a gente tem mais uma desaceleração nessa prévia de inflação. Mas vamos dar uma olhada aqui, né, nos dados, como que a gente ficou em relação aos 12 meses, né, que há uma preocupação também com isso, devido justamente ao teto da meta de inflação. Então, no ano, o IPCA 15 acumula, gente, uma alta nos últimos 12 meses de 0,20%, e daí, portanto, somando nos últimos 12 meses, 4,50% acima dos 4,41% que tinham sido observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Portanto, nos 12 meses, a gente volta a subir. A gente desacelerou na comparação mensal, mas nos 12 meses, no acumulado em 12 meses, a gente volta a subir um pouco, cravando no teto da meta de inflação. E isso é uma preocupação porque mostra, em determinado momento, uma resiliência de preços ainda assim para o acumulado do ano, que faz toda a diferença para a condição de política monetária aqui no Brasil. Reforça aquela tese de que a gente deve continuar com a manutenção de juros nesse início de ano, talvez só tendo início de corte de juros a partir de março desse ano, tá? O Grupo Saúde e Cuidados Pessoais, influenciado por alta dos artigos de higiene pessoal, foi que teve maior influência nesse resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, tivemos habitação desacelerando 0,26% e transporte 0,13%, que apresentaram recuo na taxa de janeiro. Aí todos os demais grupos ficaram entre 0,05% de alta, que foi educação, até 0,81%, que foi saúde e cuidados pessoais, né? No grupo saúde e cuidados pessoais, o destaque ficou para esse artigo de higiene pessoal, que teve a maior alta, gente, no acumulado, então, do mês, 1,38%. Em relação à queda que tinha tido anterior. E ainda o plano de saúde, com um ajuste de 0,49%, né? Agora, no grupo de comunicação, a alta foi de 0,73%, segunda maior variação, né, do índice, com influência principalmente no valor de aparelhos telefônicos, que subiram 2,57% no mês. Vamos prestar atenção aqui em alimentos e bebidas. Alimentação e bebidas, peso no índice, acelerou na passagem de dezembro que tinha marcado uma alta de 0,13, para janeiro, que foi para 0,31. A gente praticamente dobrou nesse grupo de alimentos e bebidas na prévia da inflação do mês. E aí, isso é preocupante, gente, porque é importante lembrar, como disse agora há pouco para vocês, esse subgrupo tem o maior peso, a maior influência na composição total do índice. Alimento e bebida, que veio durante boa parte, né, do ano de 2025 sendo calo no sapato, depois conseguiu ter até variação negativa na inflação fechada no mês, no final do ano passado, devido a boas safras e tudo mais, mas para esse ano já é esperada novamente a aceleração dos preços, justamente por fatores sazonais e que acabam impactando bastante, obviamente, né, esse preço de alimentos, e isso tem preocupado bastante. No final do ano passado, o que vinha preocupando muito era justamente a questão de preço de energia da bandeira tarifária, né? Ou seja, o preço de energia elétrica com a bandeira tarifária no patamar vermelho. Mas isso volta agora para o patamar verde, ou seja, até traz um alívio de um lado da inflação, mas por outro tá aí, ó, na sua tela, alimentação e bebida, grupo de maior peso do índice, que acelerou nessa passagem, então, de janeiro para dezembro, praticamente dobrou. E quem foi que contribuiu com esse resultado, gente? Olha só, tomate disparou 16,28%, ou seja, não dá para poder fazer muito vinagrete aí no final de semana não, porque vai ficar caro o churrasco. A batata inglesa, 12,74%, também suspende a batata frita aí do lanche, porque vai tornar mais cara a alimentação.
E, no geral, frutas, 1,65%. A carne também teve uma alta importante, 1,32%, mas realmente ficando aí em disparado. Tomate e batata inglesa se destacando aí, então, nessas altas. Na ponta negativa, olha só, café moído, gente. Olha, o café, que tanto vinha preocupando nos preços, teve uma queda de 1,22% nesse mês, pelo menos na prévia de inflação. Arroz, que é um item que tem um bom peso na composição do prato, né, do dia a dia, da alimentação do brasileiro, também teve uma deflação de 2,02%, enquanto também o leite longa-vida teve uma deflação de quase 8%. Mas aí tomate, batata inglesa, as verduras que também são usadas no nosso dia a dia na alimentação, tendo essa disparada, contribuindo para essa alta do mês da alimentação e bebidas. Vamos dar uma olhada ali um pouquinho mais embaixo, no grupo de transporte, que teve uma queda 0,13%. E aí a influência foi no caso da passagem aérea, né? Eu tô pedindo aqui, o pessoal vai subir aqui essa nossa... Deixa eu trazer aqui, ó. A variação tá aqui, ó, de grupo de transporte, que teve uma redução de 0,69%, e aí eu vou explicar para vocês que nesse grupo de transporte, olha só, desculpa, 0,13% de queda, tá? Passagem aérea foi o que caiu, tá aqui no parágrafo que eu espelho aqui para vocês, do meu tablet, caiu 8,98% a passagem aérea. Passagem aérea que antes vinha subindo bastante, né, e que, portanto, isso muito por causa da questão também sazonal, final de ano a gente sempre tem uma maior demanda por causa de férias, passagens aéreas também que vinham sofrendo muita pressão em relação ao câmbio, e era no grupo de transporte o que estava justificando também uma alta importante nos meses anteriores. Dessa vez, passagem aérea caiu 8,98%, né, aliviando um pouco essa questão também de demanda. E também a gente teve um recuo do preço do ônibus urbano, 2,79%, especialmente por conta da implementação em Belo Horizonte da tarifa zero aos domingos e feriados. E isso fez com que, por exemplo, em Belo Horizonte, essa questão do ônibus urbano ficasse uma deflação, que vocês acompanham na tela, de 18,26%. Então, portanto, a passagem aérea caiu 8,98% e o ônibus urbano também caiu, teve um recuo, principalmente em Belo Horizonte, com a tarifa zerada de final de semana. E isso foi o que fez com que o setor de transporte conseguisse trazer um alívio para a inflação nesse mês, ou seja, portanto, a gente tem essa desaceleração no mês de dezembro, a desaceleração no mês de janeiro em comparação com o mês de dezembro, tá? Porém, qual que é o recado preocupante no momento? É a gente ter tido, no acumulado de 12 meses ainda, uma variação que trouxe o acumulado do ano para 12%. Olha, na habitação a gente teve uma queda de 0,26%, é o que a gente tem no documento, esse documento que vocês acompanham na tela agora, é o próprio documento da pesquisa realizada pelo IBGE, dessa prévia de inflação, que é publicada sempre no site deles, né, de acesso público a essas informações, mas tá aí, na habitação, a redução de 2,91% na energia elétrica residencial foi o maior impacto negativo do estado no mês. Eu já vinha trazendo isso aqui para vocês, era esperado esse impacto negativo, esse alívio, né, do preço da energia elétrica residencial, muito por causa da mudança da bandeira tarifária. Em janeiro, a bandeira tarifária vigente é a bandeira verde, sem custo adicional para os consumidores, e obviamente que isso traz um alívio aí no preço final, automaticamente um alívio também na prévia de inflação, é o que a gente acompanha aqui. Então, grupo de habitação apresentou uma queda de 0,26% em janeiro. O que tornou realmente preocupante essa prévia de inflação? Cuidados pessoais, preços de planos de saúde, no grupo de alimentos que tem o maior peso, né, na composição do principal, do índice, né, da prévia, pelo menos aqui de inflação, mas também no balanço fechado do mês. A gente precisa esperar para ter o IPCA completo do mês, mas nessa prévia a gente já dá para perceber que a alimentação realmente volta a acelerar na comparação mensal e que no balanço geral, no acumulado de 12 meses, a prévia de inflação volta a cravar um teto da meta de inflação. E aí eu lembro para vocês, né, o próprio Banco Central já tem falado muito isso, tem reforçado o seu compromisso com a condução da inflação à meta e, portanto, a meta de inflação é 3% e não é o teto da meta que o Banco Central acompanha. E isso pode ser o argumento, e aí a gente deve ter isso explicado, inclusive, no comunicado, de que a gente vai continuar com manutenção de juros nessas primeiras reuniões do ano, justamente pela resiliência de preços, determinados grupos, inclusive alimentos, justificando isso nesse momento.